Fala galera do Só Por Ti, tudo bom? Tô com saudade de vocês, seus bonitões, suas bonitonas. Hein, gente, hoje a gente vai falar de Santa Rita. Glória a Deus, vamos lá. Então, povo, vamos começar a falar sobre Santa Rita de Cássia. Quero ler para os teres um trechinho aqui do livro que diz bem assim, ó. A gente poderia resumir a vida de Santa Rita de Cássia nesse pequeno parágrafo, olha só. A cruz do sofrimento foi e sempre há de ser para o cristão que a carrega resignado, o caminho reto para o céu. Por isso devíamos aceitar a cruz como um dom da divina misericórdia. Quando lemos com atenção a vida dos amantes da cruz, sentimos-nos humilhados, vendo a grandeza de alma com que suportavam o cruel martírio, a que os sujeitavam os inimigos, as torturas do espírito nas noites de aridez e as outras muitas adversidades com que o Senhor os provava, para que pudessem merecer o lugar que lhes reservava em seu reino. Então, a gente vai ver isso aqui ao longo desse vídeo. Então, vamos partir loguinho para os dados biográficos para que vocês notem isso que eu acabei de ler, né, no que foram os fatos que ocorreram na vida de Santa Rita. Então, ela nasceu no dia 22 de maio de 1381 e também nasceu para o céu, ou seja, morreu no dia 22 de maio de 1457, aos 76 anos de idade. Seus pais eram Antônio Mancini e Amada Ferri, que eram pais católicos, verdadeiramente católicos, que ensinaram desde pequena a Santa Rita o valor da meditação dos mistérios da Paixão de Cristo. Se você pegar, procure esse livro, tem na internet, você consegue baixar o PDF, tem também para você comprar. Leia esse livro. É A Vida de Santa Rita de Cássia, do padre José Rodrigues Cabeças. Não sei se é assim que fala, depois eu coloco lá nos comentários. Ou me peçam lá no meu Instagram mesmo, né? Que eu mando para vocês. Então, galera, desde pequena, ela foi ensinada a meditar os mistérios da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, o que deu para ela a força de também percorrer o seu Calvário, o Calvário que todos nós teremos de percorrer se nós quisermos ser santos, né? Não é? Nosso Senhor Jesus Cristo diz: aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, todos os dias tome sua cruz e siga-me. Então, é necessária uma decisão, e essa decisão ela só consegue ser uma decisão de verdade se a gente, né, tem a força da oração, da meditação dos mistérios de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, da paixão dele, e ali a gente encontra força para realmente viver esse nosso Calvário. Então, a infância de Santa Rita foi uma infância regada de penitência e solidão. Penitência para quê? Para se vencer, né? Igual o São João da Cruz diz, que os 3 inimigos da alma são o corpo, o demônio e o diabo. O corpo, o demônio e o mundo, desculpa. Então, desses inimigos, o pior de todos, né, contra o qual a gente luta a batalha mais dura, é o nosso próprio corpo. Por isso Santa Rita era muito penitente desde pequena, e orava muito, rezava muito. Ela, quando chegou na sua adolescência, ela foi obrigada pelos pais a se casar, né? Foi dada em casamento a um homem chamado Fernando, porque os pais dela, né, ela que tinha o desejo de entrar na vida religiosa, foi obrigada pelos pais, né, a se casar, porque eles queriam lhe assegurar o sustento material, por conta de que eles estavam velhos já e tal, e também porque eles queriam ter ela perto, porque se ela fosse para a vida religiosa, ela ia viver na clausura, não ia dar certo, né? Então, nesse momento onde ela se depara com esse entrave na vida dela, porque ela queria muito ir para a vida religiosa, só que ela também, que sempre foi uma filha muito perfeita, muito santa desde pequena, queria saber qual era a vontade de Deus, e ela encontrou a vontade de Deus na obediência aos seus pais, tanto que ela, né, quando ela é informada pelos pais que ela vai se casar, ela vai, reza, e Nosso Senhor Jesus Cristo diz para ela, na oração, que ele prefere a obediência ao sacrifício. Então, nisso ela vê a vontade de Deus, se entrega em casamento a um homem que era muito, muito, muito bravo, áspero, grosso, rude, tudo de mal, não batia nela, tá? Não,
É preciso pôr esse notinha de rodapé aqui, que teve seu coração amolecido por conta da paciente perseverança e da vida muito, muito, muito virtuosa de Santa Rita de Cássia. Foi o que fez amolecer o coração dele, foi o que fez ele se abrir para a fé e deixar com que a graça transformasse o coração, se arrependeu dos seus pecados, se tornou um esposo maravilhoso, até que, quando ele se tornou um esposo maravilhoso, pouco tempo depois foi assassinado por inimigos antigos, né, que queriam se vingar dele. Até esse ponto, né, ela tinha perdido os pais e tinha tido seus filhos, né, um pouquinho antes. Então, ela teve seus filhos, né, com dois filhos gêmeos, com o Fernando, perdeu os pais e perdeu o esposo assassinado por vingança, muito, muito próximo essas datas, né? E os filhos que foram crescendo, né, neles se revelava esse caráter muito bravo, muito rude, muito áspero do pai. E ela, desde criança, né, na linha, educando os filhos na fé cristã, educando eles na virtude. Mesmo assim, os filhos, né, que sentiam a falta do pai, óbvio, foram nutrindo, né, foi nascendo no coração deles, e eles foram nutrindo, foi desenvolvendo um desejo de vingança pela morte do pai contra esses que assassinaram o pai deles. E Santa Rita chega a um extremo de heroísmo, de que não conseguia, pelas suas orações, amolecer o coração dos seus filhos, né, a não quererem essa vingança contra esses assassinos do esposo dela, dos pais dele, e até o ponto em que ela faz a seguinte oração, ela fala: Senhor, ou o Senhor tira, né, esse desejo de vingança, não quero que eles te ofendam, não quero que eles vão para o inferno por terem te ofendido dessa maneira, de se vingar pela morte do pai deles, ou o Senhor leva eles antes que eles façam isso. E o que aconteceu? Santa Rita teve seus filhos, né, levados, Deus os levou. E um fato muito interessante, olha só, ela que chorou imensamente quando entrou, né, quando teve que deixar a vida religiosa para se casar, quando perdeu o esposo, quando perdeu os pais, ela não derramou uma lágrima. Contam diversos dos melhores biógrafos de Santa Rita contam que ela não derramou uma lágrima sequer quando os filhos morreram. Por quê? Porque sabiam que eles tinham ido para o melhor dos destinos, ou seja, o céu, a eternidade diante de Deus, que eles não haviam se perdido por conta do pecado mortal. Então, depois, né, que os filhos morreram, ela se entregou para a vida religiosa com uma série de dificuldades para ser aceita. Um milagre extraordinário que, se você quiser ler o livro, muito bom, não dá tempo de contar aqui, mas um milagre. Ela levou para o convento porque ela foi negada 3 vezes de entrar, depois conseguiu, se tornou o maior de todos os modelos dentro do convento, onde disse da vida dela que se perdesse a regra, né, da congregação religiosa, das irmãs agostinianas, se perdesse para sempre o livro de regras, seria possível que se copiasse exatamente aquele livro de regras, notando a vida de Santa Rita de Cássia, de tanta perfeição com que ela vivia a regra da congregação. Ela, né, sempre praticou muita pobreza, a pureza, a obediência e principalmente o amor à cruz, a oração diante do crucificado. Tanto que ela recebeu, né, depois a chaga de Nosso Senhor Jesus Cristo, está aqui, né? É algo bem conhecido, né, da vida dela. E morreu muito santamente. Porque viveu muito santamente, tem até hoje seu corpo incorrupto lá na igreja, que foi anexa ao convento onde ela viveu sua vida religiosa. E muitos, muitos, muitos milagres. É a santa das causas impossíveis. Então, galera, orem a Santa Rita de Cássia, mas principalmente conheçam a vida de Santa Rita de Cássia, porque os exemplos dos santos são para que nós os imitemos, tá? Deus dá os santos para a igreja para que nós, vendo a vida deles, queiramos também viver como eles viveram. Então, conheça a vida de Santa Rita de Cássia, tá? Um beijão para você. E é isso aí, galera. Beijão e foi mal pelo vídeo comprido. Beijo.